regras do governo federal. Repito, por força de lei federal, portos e aeroportos são de competência da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós estamos agora sob um marco legal novo, um novo marco normativo, que é o decreto 36758, estadual, editado por mim, criando um sistema adicional de fiscalização no caso de navios e tripulações. Os navios precisam comunicar a Anvisa, que já faziam, mas agora também a Secretaria de Saúde, sobre desembarque de passageiros e tripulantes estrangeiros. Tripulantes com sintomas ficam isolados, claro. Podemos determinar novos testes, porque quando essas tripulações circulam, já é feito o controle de testagem pela Anvisa, do governo federal. Nós podemos, como no caso do navio, determinar, segundo esse decreto, uma nova testagem e também estendia esse controle aos hotéis, aos estabelecimentos de hospedagem. Eles, a partir desse novo decreto, são obrigados a notificar o governo do Maranhão, a Secretaria de Saúde, para que nós possamos verificar a situação de estrangeiros ou de brasileiros vindos do exterior, para que, com isso, nós tenhamos essa camada adicional de proteção da população maranhense. Este é um tema debatido hoje nacionalmente. Ontem, o prefeito municipal de Guarulhos, no estado de São Paulo, onde se situa o principal aeroporto internacional brasileiro, solicitou ao governo federal o fechamento temporário daquele aeroporto, porque lá houve a circulação de um passageiro com a chamada cepa indiana, e que se destinou, chegou em Guarulhos, São Paulo, e foi para o Rio de Janeiro. Então, nós temos hoje este tema colocado nacionalmente, nós temos os nossos limites de competência, nossos limites de atribuições constitucionais, e no âmbito deste marco constitucional, nós editamos essas novas regras complementares à fiscalização para que nós tenhamos agora um duplo controle, tendo em vista a grande movimentação dos 3 portos situados na ilha de São Luís. Fiscalização de um modo geral, quero homenagear mais uma vez a Vigilância Sanitária do governo do Maranhão, que já realizou mais de 12.000 ações de monitoramento, fiscalização, cobrança quanto ao atendimento das normas sanitárias. Faço este elogio público à equipe coordenada pelo Dr. Edmilson e solicito enfaticamente que haja colaboração da sociedade com o trabalho dos fiscais. Às vezes é um trabalho difícil. Às vezes não é um trabalho recebido com simpatia. As pessoas tendem a não se sentir bem sendo fiscalizadas. Mas acreditem, é um trabalho essencial. Não é para proteger os fiscais, é para proteger os fiscalizados. Os fiscais estão cumprindo o seu dever legal, mas não em proveito próprio, proveito deles, mas em proveito dos estabelecimentos, das empresas que são fiscalizadas, orientadas, em proveito de toda a sociedade. Por isso eu quero pedir que, independentemente do poder coercitivo, poder de polícia, como nós chamamos no direito administrativo, haja essa acolhida respeitosa ao trabalho desses servidores públicos do povo do Maranhão.
porque ele é um trabalho muito importante. Quero mencionar também sobre vacinas. Há aqui uma novidade sobre isto, derivado do diagnóstico. Nós recebemos no Maranhão pouco mais de 3 milhões de doses de vacinas, teoricamente suficientes para imunizar 1,5 milhão de maranhenses. Nós temos a distribuição até agora, às cidades, de 2.230.000 doses. Alguém vai perguntar por que essa diferença? Ela deriva de múltiplos fatores, como, por exemplo, reserva para segundas doses, que nós fazemos, porque nós não somos imprudentes. Então, nós reservamos vacinas para as segundas doses. Há grupos que estão sendo vacinados agora nos termos do Plano Nacional de Imunização. E nós também prestamos um serviço às prefeituras que não têm capacidade de armazenagem. Por exemplo, nós estamos guardando 210.000 doses de vacinas destinadas à Prefeitura de São Luís, porque a Prefeitura de São Luís nos informou que não tinha condições de armazenar esta quantidade. Só podia receber 50.000 de cada vez. É claro que nós estamos conservando, mantendo essas vacinas, que já estão destinadas à Prefeitura. Portanto, o problema não está lá, o problema está aqui, em que nós temos 2.230.000 doses de vacinas e 1.690.000 aplicadas. Portanto, nós estamos falando aqui de quase 600.000, pouco mais de 550.000 doses de vacinas. E nós temos aqui que, em torno dessas 550.000 doses, continuar o trabalho que temos feito de assessoria, de auxílio aos municípios, para que eles consigam dar ritmo mais alto à aplicação das vacinas e à alimentação e ao lançamento, alimentação no sistema informatizado do Plano Nacional de Imunização. Por isto mesmo, porque nós estamos numa situação difícil, é que, mais uma vez, elevei o padrão, e esta é a novidade. Nós vamos trabalhar agora com um padrão de 85% das vacinas recebidas, efetivamente aplicadas pelos municípios. Ou seja, de cada 100 doses que o município receber, ele passa a ser obrigado a alimentar o sistema pelo menos com 85 de 100. A gente sabe que há dificuldades técnicas, operacionais, às vezes um local mais distante, um povoado mais distante, às vezes a internet não é tão boa para alimentar o sistema do Ministério da Saúde. Nós já colocamos muitas opções às cidades. Nós colocamos profissionais nossos a serviço dos municípios, nós já nos dispusemos a receber pendrive e nós próprios alimentarmos o sistema do Ministério da Saúde, enfim. Nós estamos caminhando, mas, ao mesmo tempo, minha gente, nós precisamos melhorar o desempenho das equipes de vacinação, porque nós temos estruturalmente uma escassez de vacinas. E, obviamente, neste quadro de escassez, nós temos que fazer o máximo com o pouco existente. E essa é a razão pela qual o decreto editado hoje está alterando o padrão mínimo de eficiência de vacinação para 85%. Era 80%, nós mudamos para 85%. De cada 1.850 aplicadas, para que, com isso, o município receba novas doses, para que não haja um estoque de vacinas e nós premiemos a eficiência. Ou seja, municípios que estão vacinando com mais velocidade recebem mais vacinas. Municípios que estão com mais dificuldades, a gente tenta ajudar, mas, ao mesmo tempo, induz a que haja investimentos, porque não há tema mais importante hoje do que a campanha nacional de vacinação contra o coronavírus. O decreto será editado ainda hoje, com esta nova regra para vigorar na próxima semana. Nós
tivemos a presença do senhor ministro de Estado da Saúde no Maranhão no domingo passado. Eu o recebi no porto do Itaqui. Ele queria verificar condições sanitárias, enfim. Nós também o convidamos para, em companhia com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a fazer um sobrevoo para que ele verificasse as condições quanto aos navios, quanto ao navio indiano, inclusive. E ele trouxe a notícia positiva, que eu agradeço, das 300 mil doses extras de vacinas que nós recebemos na terça-feira. Essas doses extras do Ministério da Saúde, por força de decisão do governo federal, foram destinadas exclusivamente para os 4 municípios da ilha. É uma decisão do Ministério da Saúde, que ficou receoso quanto à chamada variante indiana. Nós partilhamos essas vacinas proporcionalmente à população, entre São Luís, Passo Lumiar, Raposa e São José de Ribamar, para que, com isso, nós tenhamos esta segurança quanto ao combate às várias cepas, em razão deste complexo portuário existente na ilha de São Luís. Para que as senhoras e os senhores possam aquilatar, nós estamos falando de centenas de tripulantes estrangeiros que demandam monitoramento e que nós precisamos também proteger a população maranhense, e, nesse caso, a população da ilha, em razão desse grande fluxo, uma vez que essa é uma temática nacional. Nós estamos também auxiliando os municípios com os chamados grupos prioritários. O SUS é tripartite: governo federal, governo do estado e municípios. Não existe SUS sem município, não existe SUS sem governo federal, não existe SUS sem governo do estado. Os 3 têm que caminhar juntos. O Plano Nacional de Imunização é regido por uma lei federal, editada em 1977, que fixa quais são as atribuições federais e quais são as atribuições subnacionais, estados e municípios, que são, neste caso, do Maranhão, pactuadas, decididas na chamada CIB, Comissão Intergestores Bipartite. Então, nós estamos engajados nesse esforço de ajudar os municípios, fornecendo pessoal, entregando seringa e agulha, para que as prefeituras consigam, não precisem comprar. Nós estamos doando para todas as prefeituras, todas, sem exceção. E estamos também auxiliando na vacinação de grupos prioritários, para que a fila ande mais rápido e haja inteligência. Nós fomos vacinar aqui no Hospital da Ilha, na obra do Hospital da Ilha. Tem lá 300 trabalhadores. É uma forma prática, rápida, de vacinar aqueles que constam do Plano Nacional de Imunização. Outros segmentos industriais. Então, existe o trabalho das prefeituras, segundo seus critérios, em unidade básica de saúde, algumas fazem drive-thru. Nós não temos nada a ver com isso, nós não interferimos na autonomia dos municípios. Mas estamos ajudando, sobretudo na vacinação desses grupos prioritários, porque a nossa questão é apenas uma: ter mais famílias protegidas no Maranhão. E vacina não tem partido, não tem ideologia, nada disso. Vacina pertence ao povo brasileiro. Então, nós estamos seguindo os grupos do Plano Nacional de Imunização. E, neste caso, avançamos com indústria de um modo geral, abrangendo construção civil, saneamento, cadeirantes, pessoas com deficiência. Estamos sempre ajudando as prefeituras, várias. Neste caso, nessa semana, o senhor reitor da Universidade Estadual do Maranhão perguntou-me se poderia ceder o campus da UEMA para auxiliar a Prefeitura de São Luís. Claro que sim, como temos feito no estado inteiro. Então, a Prefeitura de São Luís vai ter
um novo ponto de vacinação na nossa universidade. É uma forma de nós ajudarmos também as prefeituras, porque são centenas de milhares de pessoas. E nós estamos atentos a essa dimensão cooperativa, colaborativa. Em todo o estado, por exemplo, nós alcançamos a vacinação mais alta de profissionais da educação no Brasil. Nós tínhamos até ontem 10 estados que nem começaram a vacinação da educação. 10, até ontem. Alguns tinham vacinado segmentos. Nós já imunizamos 115 mil profissionais por decisão nossa, adotada na CIB do governo do estado, na CIB da Secretaria de Saúde, que é órgão deliberativo do SUS. Com isso, nós alcançamos 115 mil profissionais da educação já vacinados. Nós resolvemos adotar novas medidas no que se refere a apoio à vacinação. Nós vamos remontar o drive-thru do Shopping Pátio Norte, abrangendo São José de Ribamar e Paço do Lumiar, para públicos de 59 anos ou mais. Começa a funcionar amanhã, sábado. E no caso da Raposa, nós enviamos equipes para auxiliar a Raposa. E, claro, no caso de São Luís, no caso da UFMA, nós estamos sempre à disposição para auxiliar, para ajudar, de acordo com as necessidades e as solicitações destes outros órgãos municipais ou federais. O que nós pactuamos com estas prefeituras, no caso da ilha, em face das doses extras do Ministério da Saúde, por conta da cepa indiana derivada dos portos, é que nós teremos a implantação pelo governo do estado desse ponto de vacinação no Shopping Pátio Norte e também enviamos a equipe para auxiliar a Prefeitura da Raposa. Nós tivemos ontem a aprovação de novas regras. Falei disto na semana passada. O secretário Carlos Lula, que preside o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, foi a Brasília e houve a aprovação ontem na CIT, Comissão Intergestores Tripartite. O secretário Carlos Lula, como presidente do Conselho Nacional, faz parte desses órgãos deliberativos do SUS em âmbito nacional, e ontem mesmo ele me disse, e hoje a imprensa brasileira registra, que houve uma flexibilização do PNI para permitir que realidades locais sejam melhor adaptadas pelos órgãos estaduais e municipais, no caso pela CIB, Comissão Intergestores Bipartite. Então, o Ministério flexibilizou a idade, então não é preciso mais esperar, porque o PNI tem lá as suas regras de grupos, então é possível agora vacinar pessoas com menos de 59 anos, independentemente de comorbidade. Até porque, minha gente, infelizmente, a imprensa noticia que havia até venda de laudo de comorbidade, o que é uma coisa, a meu ver, absolutamente impressionante. Mas a imprensa nacional registra isto. Então, a medida é correta, porque o Brasil é muito grande, são 5.570 municípios, não dá para definir tudo em Brasília. Foi essa descentralização para os estados, e com isso nós continuamos vinculados ao PNI, mas temos uma maior flexibilidade de, inclusive, abertura para novas idades, e com isso nós achamos que a vacinação vai andar mais rápido para pessoas abaixo de 59 anos, inclusive. Não houve ainda a edição do ato normativo. Falei com o secretário Lula há pouco. Ele é aguardado ou para hoje ou para segunda-feira, o ato nacional, federal. E, com isso, nós vamos editar os atos estaduais aqui. Há, contudo, essa informação positiva de que o PNI, o Plano Nacional de Imunização, já não é tão rígido e as competências estaduais pactuadas com os municípios vão ser ampliadas. Nós vamos aguardar esta norma. Sobre isto falarei com mais detalhes na próxima semana. Sobre a situação da pandemia no Maranhão, faço questão de mostrar a vocês, como sempre faço, com senso de realidade e de responsabilidade alto,
que nós temos uma trajetória de grande crescimento nas últimas 2 semanas. Como nós podemos ver, a curva foi ficando mais íngreme, esse crescimento aqui. E nós precisamos ver as repercussões disto. Nós temos uma taxa de contágio próxima de 1, isso é bom. Ou seja, nós temos um cenário que nesses estados em verde, pode ser que nós tenhamos uma estabilidade ou redução. Mas o que temos na hora presente é isso aqui. Olhem, por favor, comigo. Nós temos um grande crescimento nas 2 últimas semanas das internações. Vejam, lá no comecinho é março. Nós estamos falando do dia 25 de março, lá no começo. Vejam que veio caindo, caiu até o começo de maio, 13 de maio. Aí, há uma ideia falsa de que a pandemia foi embora. Muita pressão contra as regras restritivas, comportamentos de risco. O que acontece? Acontece que, logo em seguida, também novas circunstâncias da pandemia, em âmbito nacional, isto não é só no Maranhão, nós temos aqui essa grave situação da retomada de uma trajetória de crescimento do número de pessoas internadas. Isto aqui nós estamos contabilizando rede estadual e rede privada. Está aqui, demonstrando para vocês que nós não chegamos no patamar de março, mas podemos caminhar para lá. No que se refere apenas à rede estadual, que é esse mapa, esse gráfico aqui, nós também estamos vendo leitos de UTI. Nós tínhamos 65% ocupados, hoje 77% no estado, ou seja, nós crescemos em 2 semanas 12%. Muita coisa. Leitos clínicos, nós saímos de... Lá eram 82% em março, 82%. Aí nós estávamos caindo, semana a semana, na ocupação, chegamos a 46% no dia 13 de maio. O que aconteceu? Crescimento, chegamos a 59% agora. No caso de São Luís, essa situação é bem grave, muito grave. Boletim de ontem. Ocupação de leito de UTI do governo do estado. Nós temos 269 leitos de UTI do governo do estado em São Luís, como temos, obviamente, nas outras regiões. Ontem à noite nós só tínhamos 5 vagos. E nós estamos sendo demandados todos os dias pelos hospitais privados, que também estão lotados. Então, nós tivemos ontem uma ocupação em São Luís de 98% de UTI. No caso de leitos clínicos, 88%. Isto nos coloca diante, obviamente, da necessidade de ampliar leitos, mas não é só o governo do estado que amplia leitos, que deve ampliar leitos, e nós estamos fazendo isso no que se refere ao governo do estado, mas não é apenas ampliação de leitos, porque isto tem um teto, isso tem um limite, que não é dado pelo governo do estado, e sim pelo mercado. Para ter um leito de UTI, é preciso que haja profissionais aptos a atendê-lo. E isto não se vai no supermercado da esquina e compra. Profissionais são escassos no Brasil. Há também a temática dos insumos e do oxigênio. Vocês olham aqueles balões de oxigênio grandes. Um paciente que está grave de coronavírus, ele consome um balão daquele em 30 minutos. 30 minutos, um paciente. E por isso mesmo, nós temos no governo do estado tanques de oxigênio, usinas,
que tem evitado até aqui um colapso. Mas isto não é infinito, porque depende de empresas privadas que vendem ao governo do Maranhão. Então, nós temos, neste cenário, questão número 1, ampliação de leitos. O governo do Estado continua ampliando leitos em todo o Maranhão há 15 meses, sem parar. Questão número 2. Nós não temos este quadro do Estado todo. Nós temos outros lugares do Maranhão em que há uma oferta pequena, mas há de leitos de UTI. Nós estamos fazendo tudo para ocupar esses leitos, ao máximo, em outras cidades que não São Luís. Porque, no limite, se isto aqui se esgotar daqui para domingo, nós vamos precisar ofertar como alternativa assistencial, transportar pacientes de São Luís para outras cidades do Maranhão. Não é fora do Maranhão, é no Maranhão. Nós estamos esperando também que os outros órgãos, as outras esferas públicas e privadas também ampliem leitos. Se todos ampliarem, nós vamos sair dessa situação. Mas, se os outros não ampliarem e a nossa capacidade de ampliação chegando no teto, nós vamos ofertar leitos em outras cidades do Maranhão. Nós sabemos que isso é difícil para as famílias. Nós não queremos isso e, se Deus quiser, não chegaremos a isso. Para isto é vital a terceira questão, que é um esforço adicional. Nós estamos hoje, sexta-feira. Um esforço adicional de hoje até o outro domingo, que não é um esforço do governo, é um esforço de cada um, cada uma, que está assistindo pelos meios de comunicação ou pela internet, ouvindo no rádio essa entrevista. E lembro, a pessoa, às vezes, diz assim, não, eu vou para a festa, porque eu já tomei vacina, eu já tive coronavírus, eu não acredito em coronavírus. Mas ela infelizmente, pode ir à festa e, na volta, ter um acidente de carro, um acidente de moto. E ela pode precisar de um leito de UTI. O seu pai, a sua mãe, pode já estar imunizado, graças a Deus, mas, sei lá, por alguma fatalidade, ele pode ter um infarto. Ele precisa de um leito de UTI. Se 100% dos leitos de UTI em São Luís, estaduais, municipais, federais, privados, estiverem ocupados com coronavírus, para onde essas pessoas irão? A pessoa que teve um acidente de veículo, a pessoa que teve um infarto. Então, isso não diz respeito ao coronavírus. Isto é algo de importância para toda a sociedade. Então, o terceiro ponto que eu gostaria de sublinhar é este. A importância, a relevância, a imprescindibilidade de que haja um esforço adicional de consciência cidadã, restringindo movimentações, aglomerações e usando a vacina universal existente que se chama máscara nos locais de aglomeração. Eu, portanto, friso esses 3 pontos sobre a crise de São Luís. Ponto 1, ampliação de leitos. O governo do Estado está fazendo a sua parte. Vejam que nós temos 269 leitos de UTI em São Luís, que é o maior número da história do Maranhão, todos os tempos. E até aqui tem garantido milhares de vidas. Questão número 2, ainda temos leitos de UTI em outros hospitais macro-regionais e regionais mantidos pelo governo do Maranhão. Questão número 3, prevenção. Este é o caminho até aqui, para que nós possamos superar essa dificuldade adicional. E, às vezes, eu sou indagado nas redes sociais, governador, faça lockdown. Uns a favor, outros contra.
Nós já debatemos isto em outros momentos. Quando um quadro desse se coloca, evidentemente isso passa a ser um cenário possível, mas não é desejável. É possível, sim, mas não é desejável. Por quê? Porque o auxílio emergencial federal hoje é insuficiente para as pessoas conseguirem viver. Eu me refiro a quem exercita algum trabalho informal, que é a maioria no Brasil. Não é no Maranhão, não. É no Brasil, mas é também no Maranhão. A pessoa está recebendo um auxílio emergencial de R$150, ou de 200, ou de 300. O gás de cozinha custa 100, ela tem que pagar energia, pagar um aluguel. Como é que ela vai viver? Então, nós levamos em conta isto. Nós levamos em conta as condições socioeconômicas decorridos 15 meses. Lockdown é uma medida extrema, quando não tem mais saída nenhuma, você faz. Nós fizemos ano passado. Em outra situação, no começo da pandemia, o auxílio emergencial era de R$600. As famílias tinham, de algum modo, naquele instante, condições de ainda suportar uma semana, 10 dias. Não é o quadro que nós temos hoje. Então, o lockdown não é resposta fácil, não é resposta simples. Muitas cidades do Brasil estão fazendo e cidades do Maranhão também. E esse é outro aspecto que eu quero destacar. A competência, a responsabilidade dos gestores municipais. O Maranhão tem 217 cidades. Não é só o governo do estado que deve ser cobrado sobre lockdown. Nós temos cidades, minha gente, no Maranhão, que têm distância de 1.000 quilômetros entre uma e outra. É muito difícil adotar medidas restritivas de âmbito estadual. E os prefeitos, as prefeitas, têm a competência legal e podem decretar medidas restritivas, preventivas, sobre festas, por exemplo, nas suas cidades. Se há uma cidade em que todo mundo foi imunizado, há uma cidade que tem 0 caso de coronavírus, o regime pode ser mais flexível. Outra cidade em que estão morrendo 10 pessoas por dia, é claro que o sistema tem que ser mais restritivo. Essa é a razão pela qual não há, hoje, qualquer decisão sobre lockdown estadual. Há, repito, decisões municipais que nós respeitamos e apoiamos. Por exemplo, com a polícia, quando é necessário. Mas não é algo que seja decidido, nesse instante, pelo governador. Exatamente pelos motivos que eu declinei. O que nós estamos vendo, contudo, é que é preciso agir com velocidade por conta disto. Vocês viram ontem na televisão. Por que o Maranhão está em vermelho ali, junto com a Amapá, junto com o Mato Grosso do Sul, junto com a Paraíba? Porque quanto mais gente internada, maior a taxa de mortalidade. Muita gente, aumentou o número de pessoas internadas, aumenta, infelizmente, o número de pessoas que morrem. É uma relação direta entre uma coisa e outra. Mais gente no hospital, aumenta a taxa de mortalidade. Nós precisamos de prevenção para diminuir o número de pessoas que vão ao hospital, porque das que vão ao hospital, é claro que 80% sobrevivem, sei lá quanto, 90%, mas tem as pessoas que vão agravar, que vão para a UTI, e que, infelizmente, os recursos da ciência, da medicina disponíveis não conseguem impedir o desfecho fatal, que nós não queremos, que as nossas equipes lutam muito para evitar.
Então, a tarefa da hora, minha gente, é diminuir a presença de pessoas em hospitais, diminuir a taxa de hospitalização, para diminuir a taxa de mortalidade, que nesse momento está subindo no nosso estado, exatamente porque, como eu mostrei há pouco, aumentou o número de pessoas nos hospitais públicos e privados do nosso estado. Como falei, nós temos o esforço de novos leitos há 15 meses ininterruptamente. Nós estamos ampliando leitos em São Luís, todos os dias, hoje, amanhã, domingo. A gente amplia 10, 20, 30, dependendo do dia, de acordo com a demanda. Mas mencionei há pouco, há um teto, mas estamos ampliando. Vamos inaugurar e colocar para funcionar no dia 7 de junho, mais 10 leitos de UTI na cidade de Grajaú, abrange uma região do Maranhão. Nós já temos ali próximo a UTI de Porto Franco, instalada no Hospital Municipal pelo Governo do Estado, e veja a mudança qualitativa naquela região. Quando nós chegamos ao governo, não tinha UTI em Balsas, não tinha em Porto Franco, não tinha Açailândia, e Imperatriz muito pouco, só leitos do município. Nós colocamos leitos estaduais de UTI em Imperatriz, em Açailândia, em Porto Franco, em Balsas. Agora estamos colocando em Grajaú, abrangendo aquela metade, aquela parte do nosso estado, a parte sudoeste do Maranhão. No dia 7 de junho teremos mais essa conquista. E fizemos também uma pactuação com o município de Chapadinho. O nosso hospital regional, hospital do governo do estado, vai passar a ser, na próxima semana, 100% coronavírus. E, com isso, nós vamos ampliar o número de leitos disponíveis para coronavírus, porque ele estava parte com coronavírus, parte para outros casos. Em face do agravamento da situação naquela cidade, houve o entendimento do secretário Carlos Lula com a senhora prefeita municipal, e no caso do hospital estadual em Chapadinha, ele vai ser 100% Covid para ampliar essa oferta. Desculpem. Nós temos a testagem na ilha de São Luís, 600 mil testes recebidos. Nós instalamos pontos adicionais em portos, ferry-boat e também no aeroporto de São Luís, com os testes destinados pelo Ministério da Saúde. E na segunda-feira vamos começar na rodoviária também de São Luís, de modo que os testes têm tido essa destinação. A imensa maioria dos testes foram entregues, estão sendo entregues aos municípios, para que eles coloquem, por exemplo, nas suas unidades básicas de saúde, nas UBS, um posto de saúde. Nós temos a testagem nas nossas UPAs também, UPAs estaduais. Mas é vital que a atenção básica funcione bem, inclusive com esses testes, estão sendo entregues às prefeituras, e também há esses pontos de testagem estadual, chamemos assim, no caso onde há esse fluxo de pessoas, como eu mencionei há pouco. Nós tivemos uma reunião do chefe dos poderes, com a presença do chefe do Executivo Estadual, no caso o governador, o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça, o Defensor Público-Geral, o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado e o presidente da Federação dos Municípios, representando as 217 cidades do Maranhão. Houve a edição de um documento. Esse documento reitera aquilo que disse: máscara, evitar aglomeração. A iniciativa dessa reunião foi do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Lorival Cerejo, ele que me pediu, sugeriu a realização dessa reunião. Nesta reunião, houve conclusões desses órgãos que são independentes, autônomos, reiterando, por exemplo, essa temática da prevenção, orientando a importância das prefeituras tomarem as medidas. Eles estão também monitorando a aplicação das doses disponíveis. Creio que, inclusive, acho que hoje, ou na segunda, uma reunião do Ministério Público, Defensoria Pública, com as prefeituras. Se não hoje, acho que é a segunda, mas vai haver decisão deles, e é muito importante.
Eles pediram uma atenção para ampliação de leitos. Eles, na reunião, sugeriram uma espécie de acompanhamento das redes de atendimento. Da parte do governo do Estado, nenhum problema. Então, eles estão fazendo visitas a hospitais públicos, municipais, estaduais, federais, hospitais particulares. Da parte do governo do Estado, nenhum problema, porque nós não temos nenhum problema com transparência administrativa. Quem trabalha muito não tem receio de monitoramento, então nós apoiamos que o Ministério Público, a Defensoria Pública Federal, Estadual, querem ir aos nossos hospitais estaduais, não tem nenhum problema, portas abertas, claro que mediante regras sanitárias, avisando antes, porque são áreas de risco, mas são bem-vindos nos hospitais estaduais. O dia que quiserem ir, quiserem verificar, nós mostramos o trabalho que está sendo feito. Apoio à revisão do Plano Nacional de Vacinação, que já foi feita, eu já noticiei há pouco, que foi essa deliberação de ontem. Alerta para os setores econômicos, funcionário com segurança, e haverá uma nova reunião na próxima semana dos chefes dos poderes. Como disse, é um trabalho coordenado pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Lorival Cerejo, que apresentou essa sugestão e eu concordei, porque eu acho que quanto mais pessoas ajudando, mais órgãos ajudando, melhor para a imunização, para a campanha de vacinação, para a ampliação de leitos. Da parte do governo do Maranhão, a presença desses órgãos junto conosco na gestão da crise é muito bem-vinda. Nós tivemos, e esta é a derradeira observação de hoje, a prorrogação das medidas restritivas no patamar que estão. Essa é a decisão de hoje. Segunda-feira, eu me comprometi com esses poderes, Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Defensoria, a apresentar um relatório sobre o que vai acontecer hoje, sábado e domingo. Segunda, nós vamos ter uma nova avaliação. Vamos observar como as curvas se comportam de casos novos, de internações, de letalidade, e aí outras medidas podem ser editadas para o futuro. Por enquanto, nós apenas prorrogamos as medidas restritivas com uma mudança apenas, sobre os grupos de maior risco. Nós verificamos que havia grupos de maior risco, tanto no setor privado quanto no setor público, se recusando a tomar vacina, mas, ao mesmo tempo, dizendo que não vão trabalhar. Nós respeitamos a decisão individual de quem não quer tomar vacina. Porém, se a pessoa tem a vacina disponível para o seu grupo e nós temos a situação em que a pessoa não quer tomar vacina, então é claro que, neste caso, a pessoa assina um termo dizendo que não quer tomar vacina por um motivo de convicção pessoal, e ela é obrigada a retornar ao trabalho, como servidor público, no caso, também no setor privado. Então, nós modificamos essa regra. Teremos, portanto, na próxima semana, essa nova reunião dos poderes e talvez a mudança do regime restritivo de acordo com os números dos próximos dias. Encareço ao setor privado que também se organize nesse final de semana para que haja uma situação de maior proteção de todos os maranhenses, não só as empresas. Em relação à imunização, nós temos esses novos pontos e nós temos também grupos prioritários que estão sendo vacinados nas empresas. Nós iremos, amanhã, sábado, começar a vacinar as empresas de comunicação, uma vez que nós temos no segmento indústrias, as indústrias gráficas, e, evidentemente, isso abrange o parque gráfico dos jornais, por exemplo, abrange a indústria de comunicação de um modo geral, de modo que amanhã nós vamos iniciar essa vacinação que nós temos feito nas empresas para ajudar e, claro, também destinando doses de vacinas aos municípios para que também eles façam e, com isso, nós tenhamos
os profissionais da comunicação que têm feito esse trabalho essencial ao combate à pandemia desde o começo, também alcançados progressivamente pela vacinação. E eles estão nesse conceito de trabalhadores da indústria por conta dos fatores que eu mencionei. E o grupo A, o grupo B, o grupo C? A nossa moldura, o nosso trilho é o Plano Nacional de Imunização. A quantidade de vacinas disponíveis e nós vamos ampliando. Como eu disse, a presença do governo do Estado é nesse papel de provedor de insumos, de coordenação estadual, mas também de aplicação de vacinas para que, com isso, a fila ande mais rapidamente. 90% da vacinação é feita pelos municípios, em todo o Estado. E nós vamos dando essas colaborações pontuais para que, com isso, a imunização chegue a todas as pessoas. Acreditem que não há tema mais importante para mim do que a preservação da vida e da saúde da população do nosso Estado. E isto tem me consumido dias e noites, há 15 meses, de modo ininterrupto. Exausto, é verdade. Mas não me preocupo com a minha exaustão pessoal. Eu me preocupo muito com a exaustão das outras pessoas, da nossa equipe, da Secretaria de Saúde, esgotada, dos nossos profissionais que estão virando dias e noites. Essa manhã, 7 horas da manhã, eu falei com a senhora subsecretária de Saúde, Carla Trindade, e ela me disse, falei agora com o médico X, que estava percorrendo as unidades a madrugada inteira, médico da nossa equipe, da Secretaria de Saúde, percorrendo as unidades a madrugada inteira em busca de leitos. Varou à noite. E essa conversa se deu às 7 da manhã. Com a exaustão dessas pessoas, eu me preocupo. Muito. Com a exaustão, o cansaço das famílias do Maranhão, eu me preocupo. Com a minha, não. É meu dever. Eu me ofereci, eu me candidatei a governar o Maranhão. No momento de calmaria, mas, sobretudo, no momento de dificuldades. Quem governa não escolhe o mar em que navega. E quem governa não tem medo de nada nem de ninguém. Quem governa com seriedade, com coração, não tem o direito de se cansar. Não tem o direito de desistir. E eu não desisto. E, acima de tudo, eu tenho muita irresignação, muita indignação patriótica, quando eu vejo, todos os dias, brasileiros, brasileiras, pessoas do Maranhão perdendo a vida. É como se fosse eu. É como se fosse alguém da minha família. Ontem eu fiz uma homenagem aqui a 3 tenentes da Polícia Militar do Maranhão que trabalhavam conosco aqui diretamente no gabinete militar e, infelizmente, perderam suas vidas para o coronavírus. O senhor chefe do gabinete militar, o coronel Silvio Leite, convidou as famílias desses tenentes, esposas, filhos, sobrinhos, irmãos, e nós fizemos um momento de oração e de homenagem. Passei o dia arrasado com isto, entristecido, ao ver as filhas de um dos tenentes chorando. E nós precisamos, portanto, ter esta capacidade elevada de empatia. Não é uma coisa menor. A gente não pode normalizar, a gente não pode transformar em rotina a morte de pessoas.
sofrimento de famílias. Nós precisamos entender que isto não é normal e que nós temos que nos unir para superar. É esse sentido ético que eu quero muito fraternalmente e respeitosamente dividir com todos e todas, ao tempo que me coloco à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado. Governador, bom dia. A primeira pergunta é do repórter Adailton Borba, da TV Mirante. Como será a vacinação dos profissionais de comunicação? Abrange todos os setores, TV, impresso, rádio e web? Sim, são as empresas inicialmente, vamos também pactuar isso com as prefeituras e sempre olhamos sistemicamente. Por exemplo, vamos vacinar também o porteiro da empresa de comunicação, porque não seria justo. Vacina só um segmento e não seria inteligente. Se nós vamos numa grande indústria, nós olhamos a atividade predominante da empresa. Então, qual é a atividade predominante ali? É a indústria. Então, nós vacinamos os segmentos que ali estão naquele ambiente. Então, a resposta é sim, e abrange também as atividades auxiliares, por uma questão de justiça e de compreensão lógica da finalidade da vacinação. Vamos imaginar que nós vamos à TV Mirante, aí vacina só o jornalista e não vacina o radialista, ou não vacina o trabalhador do parque gráfico, sendo que ele é da indústria gráfica, ou não vacina o porteiro, não vacina o pessoal da limpeza. Claro que nós não vamos fazer isso. Então, nós olhamos a atividade dominante daquele ambiente. Atividade dominante, aí vacinamos também os trabalhadores e trabalhadoras que estão naquela atividade, naquela empresa, e vamos pactuar isso com as prefeituras em relação aos autônomos, que aí a dificuldade é um pouco maior, porque eles não estão em um ambiente. Ir aos ambientes profissionais é uma atitude inteligente da nossa equipe, porque você imuniza muita gente num tempo muito curto. Nós fomos a uma empresa e imunizamos 3.000 pessoas, porque a gente usa, inclusive, a equipe como apoio, a equipe de saúde da própria empresa, que tem um departamento médico, tem enfermeiros, enfim, uma grande empresa tem. Então, a gente convoca, e aí você bota 5 pessoas e você imuniza uma montanha de gente, que se não fosse isso, iriam para uma fila e ficariam 2, 3 horas ou nem iriam. Então, é uma forma que nós encontramos de caminhar com uma espécie de duplo trilho. Nós temos o trilho, que é feito pelas prefeituras, nas unidades básicas de saúde, nos drive-thrus, etc., com cadastros, com idades, enfim, está correto. E nós temos um outro trilho dos grupos prioritários do PNI. E com isso a gente vai avançando na imunização, porque nós precisamos ter senso de urgência. Me indagaram. A vacina é 100% eficaz? Minha gente, 100% eficaz só Deus. Nós não temos isto. Por que toma vacina de gripe todo ano? Porque o vírus muda. Às vezes, fake news dizem assim, fulano se vacinou, ficou doente e morreu. Um caso, 2, 3, infelizmente, a ciência não consegue resolver 100%, porque, repito, só Deus tem 100% de eficácia. Mas a vacina protege as pessoas da doença e protege da modalidade mais grave. Em 99%, 90%, 80% dos casos. É como colocar porta e janela em uma casa. Todos vocês que estão nos acompanhando, nas suas casas, têm porta e janela. Ela impede que um ladrão entre? Impede 100%? Não, mas ela dificulta. Alguém já tirou porta e janela de casa e deixou a casa sem porta e sem janela? Às vezes a pessoa bota uma grade, há alguns que botam cerca elétrica. Comparemos isto com a máscara. A máscara é a porta e a janela que você bota para dificultar a entrada do vírus. A vacina são esses instrumentos a mais de proteção que mencionei.
como se fosse um muro. Então, tomem a vacina. Essa é a nossa diretriz. E é importante que haja velocidade. Nós não podemos ter vacina em estoque. Vamos entender isso definitivamente. Eu tenho apontado isso há 3 meses, 4 meses. Mas eu não sou sozinho. A vacinação não depende do governo do Estado apenas. E nós estamos procurando auxiliar. E é muito importante, inclusive, que esses órgãos de monitoramento, controle, que eu mencionei, os poderes, estão agora também cobrando, para que haja velocidade na vacinação, a máxima velocidade possível. Nós não podemos ter vacinas aguardando aquilo ou aquilo outro acontecer. Chegou vacina, nós temos que aplicar nas pessoas. E essa diretriz o governo do Estado está ajudando a executar. É um papel subsidiário em relação dos municípios, mas nós estamos ajudando nos termos da lei. A repórter Carla Lima, do Jornal Estado do Maranhão, pergunta: e a vacinação dos assessores de imprensa? Porque o profissional de comunicação não está somente nas grandes empresas. A vacinação será para todos os profissionais de comunicação ou somente quem está em empresas? Sim, será para todos os profissionais de comunicação, nos termos das regras que serão pactuadas na CIB e divulgadas pela Secretaria de Saúde. Apenas, como disse, como acabei de sublinhar, nós, começando por empresa, nós estamos alcançando em um espaço físico muitos profissionais ao mesmo tempo. Esta é a razão. E isso se refere às indústrias de um modo geral, não só indústrias gráficas, indústria de comunicação, enfim. Também construção civil é a mesma lógica. Evidentemente, não há exclusão. As regras serão pactuadas na CIB, sob comando do secretário Carlos Lula, e serão divulgadas, mas sim, a vacinação é para todos aqueles que se inserem neste grupo. O repórter Eduardo Ericeira, da TV Difusora. O Ministério Público do Maranhão está investigando 131 denúncias de transgressões e fura-filas na vacinação de coronavírus em 49 municípios do estado. Segundo dados referentes até 18 de maio deste ano, são 62 denúncias de supostas transgressões ao Programa Oficial de Imunização e 69 de fura-fila. São Luís é o município com maior número de denúncias, totalizando 16. Em seguida, vem Barra do Corda e João Lisboa, com 8 denúncias, e Amarante do Maranhão e Esperantinópolis, com 6. Como o governo avalia esses números e essas supostas denúncias, governador? Nós consideramos que todas devem ser apuradas pelas instituições competentes. É muito importante lembrar que não há hierarquia entre o governo do Estado e as prefeituras, ou mesmo o governo federal. Cada um tem uma atribuição. Então, eu não posso fiscalizar um município. O governo do Estado não fiscaliza o município, assim como o governo federal não fiscaliza o governo do Estado ou uma prefeitura. São entes autônomos, nos termos da Constituição. Então, se nós não podemos fiscalizar e não fazemos isso, o que nós procuramos fazer é ajudar, é auxiliar, colaborar, complementar a ação dos municípios. Mas a gente não fiscaliza. Não é nosso papel, não podemos fazer isso. Quem pode fazer, neste caso, sem dúvida, é o Ministério Público, é o Poder Judiciário, e nós defendemos que tudo seja apurado, como mencionei há pouco. Quem cumpre o seu dever não tem nenhum problema com transparência administrativa. A repórter Mariana Alves, da TV Cidade. Em caso de agravamento da situação na ocupação dos leitos de UTI na Grande Ilha, levando em consideração que, segundo os boletins divulgados pela SES, já alcançamos a taxa de 98% de ocupação. Quais medidas serão adotadas? Há possibilidade da reativação dos hospitais de campanha? Nós temos um hospital de campanha funcionando em São Luís, funciona ali no espaço Renascença. Todos os leitos que estavam antigamente no Multicenter Sebrae já foram repostos, se nós compararmos a época, nas unidades perenes, permanentes da rede estadual. Cito o exemplo do HCI. Só no HCI nós abrimos 150 leitos a mais.
do que nós já tínhamos lá. Então, não se cuida de ter ou não ter hospital de campanha. Nós já temos um hospital de campanha funcionando em São Luís, como temos em Imperatriz, como temos em Pedreiras. A questão principal, portanto, é nós contermos essa curva, porque alguém vai dizer, não, abre outro. Bom, a Prefeitura está usando o Multicenter Sebrae para vacinação, estava ou está, imagino que ainda esteja. Também como a UFMA. Então, há um problema também de logística, mas nem é essa a questão principal. A questão principal, como mencionei, é ter profissional, é ter oxigênio. As últimas UTIs, as mais recentes, que nós implantamos no Maranhão, nós tivemos que carregar a usina de oxigênio de vários estados brasileiros, porque não tinha onde achar aqui no Maranhão. Nós trouxemos usina de oxigênio de Minas Gerais, trouxemos de Goiás, de vários lugares, para conseguir abrir hospitais, unidades, hospitais de campanha, enfim. Então, tem sido muito difícil o abastecimento de insumos. Daí a gente não poder imaginar apenas abre um hospital de campanha e resolve. Não, nós precisamos abrir mais leitos, como mencionei, temos feito, continuamos a fazer há 15 meses, e por isso que o Maranhão nunca viveu nenhum colapso, mas é preciso entender que há teto em relação a isso, nós estamos próximos do teto, daí a prevenção ser, nesse momento, o esforço principal. A repórter Rafaele Frois, do G1. Governador, bom dia. O senhor mesmo informou agora há pouco que acaba hoje a quarentena do navio com os tripulantes indianos e que terá uma reunião com a Anvisa para pedir que eles realizem novos testes. O governo vai autorizar que o navio atraque na costa maranhense? Como que o Estado vai proceder em relação a esse caso específico? Sem a testagem, o navio não atracará. Essa é a posição do governo do Estado. Nós, por intermédio daquele decreto estadual que eu mencionei, introduzimos esse sistema. Então, hoje nós temos a normatividade federal e temos a normatividade estadual, complementar a federal diante de um fato novo, que foi a contaminação desse tripulante com a chamada cepa indiana, ainda que em alto mar, mas na costa maranhense. O porto, os portos todos já foram notificados dessas novas regras, e sem essa testagem não haverá a atracagem no porto deste navio. Então, é preciso fazer o PCR, é isto que o governo do Maranhão está dizendo, à Anvisa, ao porto, ao armador do navio, à agência que cuida disto, e é essa a nossa conduta. Nós estamos à disposição, inclusive, para fazer os testes, mas sem a testagem, sem um resultado negativo de toda a tripulação, o navio não irá atracar no porto a que ele se destina. A repórter Manuela Vieira, da Band Maranhão. Governador, o senhor afirmou que existem leitos disponíveis em outros municípios. Existe possibilidade de transferência de insumos, leitos e equipamentos para a região metropolitana no lugar da... Ai, perdão, eu falei sem o microfone, eu vou repetir a pergunta. Manuela Vieira, da Band Maranhão. Governador, o senhor afirmou que existem leitos disponíveis em outros municípios. Existe possibilidade de transferência de insumos, leitos e equipamentos para a região metropolitana, no lugar da transferência de pacientes para o interior? Sim, há essa possibilidade, ela tem sido feita de acordo com a existência de espaço físico, porque, como mencionei, são múltiplos fatores. Nós temos este, por exemplo, vamos chamar assim, da cama, do respirador, do monitor. Mas não é só isso. Um leito de UTI não é só cama, respirador e monitor. Um leito de UTI tem que ter oxigênio. Precisa do espaço físico, precisa da equipe. Então, a decisão que nós temos feito, sim, aliás, desde o início. Essas transferências de equipamentos nós fazemos quase que diariamente, no estado inteiro, porque a pandemia não segue um ritmo uniforme, ainda bem. Então, quando uma região agrava, a gente pega equipamento de uma, coloca na outra. Lá alivia, a gente pega dessa e bota na outra. Existe uma equipe só para fazer isso. A equipe de médicos, fisioterapeutas que fazem esse monitoramento diário e é feito esta transferência quando é possível, quando há, por exemplo, oxigênio. Nós temos nos dirigido, por exemplo, ao hospital da UFMA, ao hospital universitário.
perguntando, desde o ano passado, vocês têm espaço físico? Vocês têm oxigênio? Nós podemos conseguir equipamentos, a gente contrata profissional e paga. A gente não está pedindo dinheiro, embora falte dinheiro hoje, na saúde, porque a nossa conta dobrou por mês, mas nós nem estamos discutindo isso agora. Nós estamos discutindo condições físicas, infraestruturais. Nós fizemos muitas obras, as senhoras e os senhores acompanham, ampliamos o Genésio Rego, HCI, Aquiles Lisboa, Raimundo Lima, ampliamos o Carlos Macieira, o anexo do Carlos Macieira, Máquina na Coab, tudo isso está com coronavírus, pessoal, de um jeito ou de outro. Então, essas obras têm sido permanentes e nós, sim, temos feito e hoje vamos fazer de novo, no máximo, no limite, para que nós evitemos aqueles dois extremos que eu mencionei. O extremo número 1, precisar transferir pacientes para outras cidades do Maranhão. Extremo número 2 é o lockdown. Nós não queremos chegar nem no extremo nem no outro. Para isso, as medidas gerenciais intermediárias são adotadas por nós cotidianamente, mas é decisiva a colaboração de todos e todas, uma vez que, em se tratando de uma pandemia, não é possível ao governo do Estado vencê-la sozinho. É preciso que haja essa união, esse engajamento, como temos tido, e agora, a partir de hoje, até a próxima semana, precisamos de mais engajamento, mais compreensão, mais união, para a gente sair desse momento difícil. A repórter Kessia Carvalho, da Rádio Timbira. Governador, locais como a Avenida Litorânea e alguns estabelecimentos, a exemplo de bares, comumente estão servindo como pontos de aglomeração. Há previsão para a adoção de medidas mais restritivas a fim de evitar essas aglomerações? Kessia, não há previsão, mas há possibilidade. Como mencionei na parte expositiva da entrevista, é um dos cenários que nós estamos examinando. Essa informação que nós daremos ao Poder Judiciário, ao Tribunal de Justiça, à Assembleia, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria, FAMEM, ela se dará a partir da observação do que vai acontecer hoje, sábado e domingo. E um dos aspectos é esse. Então, nós temos desde, como cenário possível, refiro-me, desde os extremos que eu mencionei até restrições mais altas, como outros estados têm feito. Mas nós vamos examinar isso na segunda-feira, provavelmente na terça, nós teremos novamente uma reunião desse Comitê dos Poderes, e aí nós vamos decidir, mas em conjunto, aí não mais apenas o governo do Estado, mas estes outros órgãos e poderes estaduais, junto conosco. Mas não há uma decisão, sequer uma previsão, mas há uma possibilidade, e por isso é muito importante que todos também ajudem no cumprimento das normas sanitárias para que não haja, se Deus quiser, nenhum tipo de restrição adicional que nós não queremos e pensamos, desejamos que isto não seja necessário. Adriano Soares, do portal Imirante. Governador, bom dia. O senhor acredita que o aumento do número de casos de Covid-19 no Maranhão, mais especificamente na Grande São Luís, se deu por conta da liberação de eventos com até 100 pessoas e da flexibilização de outras medidas restritivas, como o horário de funcionamento de bares e restaurantes, por exemplo? As fiscalizações têm sido efetivas? Eu não acredito que tenham derivado disto, e sim do descumprimento disto. Ou seja, o problema não está no evento de até 100 pessoas. O problema está nos eventos de 500, de 1.000 pessoas, de 1.500 pessoas que estão acontecendo. Esse é o ponto. O problema não está em ter uma música ao vivo ali num restaurante, um piano, voz e violão, seja lá o que for. O problema é transformar isso num baile clandestino de 1.000 pessoas e todo mundo sem máscara. Então, você tem razão na premissa da pergunta. A norma e a fiscalização e o comportamento das pessoas. A norma, quando ela foi flexibilizada, nós tínhamos um cenário de queda. Agora nós temos um cenário de alta. Então, nós vamos examinar na próxima semana se é o caso de
tornar mais rígido aquilo que nós flexibilizamos. Ponto número 1. Ponto número 2, fiscalização. 12 mil operações. Agora, não há um fiscal por habitante, não há um fiscal por cada bar, cada restaurante, cada loja que existe na ilha de São Luís. Não é possível isto em nenhum país do planeta. Mas nós estamos fazendo e vamos fazer fortemente nesse final de semana. Questão número 3, o comportamento, a adesão das pessoas às normas. Se todo mundo cumprir as normas, a gente consegue passar por mais esse momento difícil. Não é impossível cumprir as normas. Se todo mundo cumprir as normas existentes, do jeito que elas estão, eu tenho absoluta certeza que os indicadores voltam a cair. Esse é o apelo que temos feito hoje. Governador, a última pergunta é do repórter Diego Emir, da Rádio Nova FM. Governador Flávio Dino, os números mostram que o Maranhão já recebeu mais de 3 milhões de vacinas, mas quase 1 milhão ainda não foram aplicadas. E diante da eficiência e da melhor estrutura que a Secretaria de Estado da Saúde possui, o governo não poderia assumir a imunização em algumas regiões do Estado? E até mesmo na Grande Ilha, ampliando pontos e descentralizando a vacinação? É exatamente isso que nós temos procurado fazer, desde o início, respeitando os municípios, mas cumprindo o papel na vacinação, e a sua pergunta conduz exatamente à tradução daquilo que temos feito desde o início. Ajudado, auxiliado com pontos próprios, mencionei, por exemplo, Shopping Pátio Norte, na Ilha de São Luís, vamos reabrir o drive-thru amanhã. Fizemos vacinação em batalhões da polícia, fizemos nos nossos próprios hospitais, ajudamos com os professores, profissionais de segurança pública, estamos ajudando agora na construção civil, na indústria, exatamente pelas razões que você pergunta. Eu considero que a questão que está posta sobre todos nós e que nós estamos procurando responder o Estado deve alargar ainda mais a sua presença? Talvez sim, nós estamos analisando isto. Nós fizemos essas ações que enumerei, doamos seringas e agulhas aos municípios e colocamos 700 profissionais do governo do Estado nos municípios, aos que nos pediram, claro. Nós oferecemos para todos. 700 profissionais. Você pergunta, podem semana que vem ser 1.000 ou 1.500? Sim, podem. Exatamente por conta da urgência da ampliação desse ritmo de vacinação. Daí, inclusive, as novas medidas que anunciei hoje e vamos continuar anunciando, observando esse ritmo, porque também considero que é preciso ampliar esse ritmo. Estamos fazendo esse pedido às prefeituras, agora temos esses órgãos, esses poderes que não são do governo, Judiciário, Ministério Público, enfim, também cobrando as prefeituras e nos cobrando também, vamos continuar essa trilha de ampliar equipes de vacinação do governo do Estado para diretamente ajudar os municípios na ampliação do ritmo de vacinação. Provavelmente, na próxima entrevista coletiva, nós teremos ainda mais equipes, mais profissionais, mais grupos, porque eu também considero que este ritmo de vacinação no Maranhão pode e deve ser ampliado, e é urgente que ele seja ampliado. Encerramos as perguntas, governador. Eu quero agradecer a todas as senhoras e os senhores, desejo um bom dia de trabalho e um ótimo final de semana, abençoado nos seus lares, locais de trabalho com as suas famílias. Muito obrigado. Liberdade.